Opa, achei aqui, vídeo inicial. Iniciante é assim mesmo, demora um pouco para começar a acertar. Então, o assunto que eu quero falar está relacionado a, à ressurreição. Lá nos dias de Jesus existia um povo que eles acreditavam na ressurreição. A ressurreição de Jesus foi diferente daquelas pessoas no primeiro século que foram ressuscitadas. Por exemplo, Tabita, Eutico, a filha de Lázaro e outras, né? A de Jesus, ele morreu na carne e foi vivificado no espírito. O que significava isso? Significava que se Jesus não assumisse corpos carnais para que a congregação cristã nova ali dos dias dele, né, iniciado por Jesus, por isso é chamado congregação cristã de Cristo, porque Jesus iniciou, né? Deixou-se o pacto da lei, a sombra das coisas, e passou-se a seguir o modelo de Jesus. Então, aqueles primeiros discípulos de Jesus ali, é perfeitamente aplicável a eles, a congregação cristã, ela começava ali, cristã no sentido pleno da palavra, né? No sentido de que foi Jesus que iniciou, de Cristo que iniciou. Esse é o detalhe grande. Cuidado para não confundir, hein? Não pensar que eu estou falando uma coisa que eu não estou falando. Eu estou falando a congregação daquilo que Jesus. E isso era importantíssimo para o primeiro século. Pare e pense nisso, né? O povo judeu que vinha sendo ensinado por gerações, pelos 10 mandamentos e as 600 leis que eram de Deus, que Deus usou Moisés como mediador para dar aquilo a Israel, os 10 mandamentos e as 600 leis para diferenciá-los, diferenciar o povo judeu dos pagãos, aquilo era importantíssimo. Por gerações aquilo foi importantíssimo. Só que com a chegada de Jesus, era preciso também ter um ouvido atento para saber o que estava acontecendo no momento e perceber que a lei era uma sombra que estava se esvaindo, estava sumindo ali no primeiro século e que um modelo novo de adoração ficaria estabelecido por meio da pessoa de Jesus. Você sabia que Deus ficou diretamente envolvido nessa mudança para ajudar o povo a entender esse progresso que eles tinham que fazer? Deus ficou diretamente envolvido nisso. Como? O apóstolo Paulo aos Hebreus, né? Hebreus 2 e o versículo 4, se não me falha a memória, né? Disse assim, né? Deus se juntou em dar testemunho por meio de obras poderosas e portentos, né? Em obras miraculosas, para ajudar o povo de Deus, para o povo judeu ali entender. Ou seja, para que o povo entendesse que era hora de abandonar a sombra, né, produzida até ali, boa, mas até ali, por meio de Moisés, dos 10 mandamentos e das 600 leis, e perceber agora que eles tinham que seguir esse Jesusinho que chegou ali no primeiro século, não matando todo mundo à base de uma espada, mas ensinando a paz, curando pessoas, participando em milagres, para que os judeus entendessem. Então Deus usou os sacrifícios, as obras poderosas, a ressurreição, os milagres, para que o povo conseguisse perceber aonde está o favor. A verdade é que Moisés era grande, né? Não era? Moisés não era grande? Claro. Deus falou boca a boca, eu falo com ele. Mas Moisés realizou algum milagre? Seja honesto. Moisés partiu o pão, Moisés alimentou pessoas, com milhares de pessoas, com meia dúzia de pãozinho. Moisés não fez isso. Fez com 2, 3 peixinhos. Moisés fez isso? Não fez. Entendeu? Então Deus, para que ajudar o povo a perceber o que tinha que fazer, Deus habilitou, então, usou esse poder infinito, né? Para que algumas pessoas ali, Jesus em especial, mas olha só, não só Jesus, né? Os apóstolos também ressuscitaram pessoas, né? Eutico, por exemplo, caiu de uma reunião numa janela lá, porque a reunião acontecia até mais tarde, e o apóstolo Paulo ressuscitou ele, né? Lá no passado antigo, muito antes dessas ressurreições, lembra do filho da viúva de Sarefá que foi ressuscitado? Se não me falha a memória, é isso mesmo, né? Então, a ressurreição é um ensino, assim, é muito importante. Agora, isso é muito mais importante por quê? Porque a gente perdeu muitas pessoas conhecidas, né? Na pandemia agora, né? Se perdeu muitas pessoas, então milhões de pessoas hoje na Terra ficam com a cabeça assim, né? Será que existe possibilidade de algum retorno, de ver essa pessoa de novo? Então, sim, né? Porque tudo que já foi feito só figura o quê? O poder que existe da parte de Deus de realizar as obras dele no tempo.
No tempo, vou frisar, no tempo. Quando chegou o primeiro século, era o tempo de usar os milagres, porque o povo precisava entender que agora tinha que deixar aquilo e mudar para isso. Então, os milagres cumpriram o papel. A Bíblia diz, né, quer haja dons de profetizar, cessarão, eles cessaram com a morte dos apóstolos. Ninguém mais tem essa habilidade, ninguém consegue fazer isso mais. Se você vê alguma coisa parecida com os milagres desse tipo, fique longe, sabe por quê? Vou dar uma razão para você ficar longe. Muitas vezes a igreja diz assim, né, que faz obras poderosas, que faz isso, que fala em língua, mas eu pergunto, cadê o morto que eles ressuscitaram? Em que lugar a gente já viu algum pastor, algum líder de igreja ressuscitar uma pessoa que morreu? Não, vamos lá e vamos ver se ela está morta mesmo, se tem batimento cardíaco, se tem tudo ali, está na condição mesmo de morto, não é um morto simulado, não é, né? Porque tem situações que quase dá para simular uma pessoa que morreu. E aí então o pastor pega ali o ministro e ressuscita essa pessoa, como Paulo fez, né? Como Jesus fez e como outros fizeram. Por que eu estou falando isso? Porque o mesmo Espírito que consegue dividir, alimentar milhares de pessoas com 7 pães e 3 peixinhos, conseguiu também ressuscitar Lázaro, ressuscitou Eutico, ressuscitou uma série de pessoas. Então, se a igreja hoje ela faz os milagres que ela diz que faz, então ela deveria ressuscitar também os mortos, pelo menos alguns para a gente ver, né? Mas isso nunca foi feito na atualidade, porque não tem homem para fazer isso. Eu desafio, não existe homem com capacidade para fazer isso. Não existe, né? Agora, ao cuidado. Talvez você fale assim, mas você é um crítico estúpido das... Não é. Quem disse isso foi Jesus. Jesus falou, né? A religião que a gente veria nos últimos dias, elas teriam um apego descomedido ao nome dele. Foi Jesus que disse isso, está lá no capítulo 7. E aí lá os crentes reclamam, Senhor, a gente não fez muitas obras poderosas em teu nome. E Jesus diz assim, olha, afaste-se de mim porque eu nunca vos conheci. Eu nunca conheci vocês. Por quê? Porque Jesus tinha um apego central em fazer a vontade de Deus, né? A vontade do Pai. E a igreja hoje tem a mania profetizada por Jesus de ter um apego descomedido ao nome dele e se deslocou do Pai, se debandou do Pai. O Pai não é mais mencionado na igreja. Na verdade, a igreja foi confundir ou colocar Jesus no trono e abandonou Deus. Deus de hoje, o Deus moderno, que devia ser todo mundo conhecer, ele está quase igual, ele está exatamente igual àquele do Areópago, onde Saulo de Tarso entra num lugar que se ele pregasse e não soubesse o que ele falar, ele poderia morrer. Daí então ele, na inteligência espiritual dele, ele viu lá entre os altares um que estava escrito assim, há um Deus desconhecido. E aí então ele publicou as boas novas de Jesus, usando aquele altar a um Deus desconhecido, e tudo ficou perfeito. Ele falou a pessoas que certamente matariam ele se ele dissesse besteira, mas ele usou de capacidade, né, de esperteza espiritual, de inteligência, né, de discernimento, e conseguiu pregar para pessoas que não aceitariam a mensagem dele, com certeza, se ele falasse alguma bobagem de um jeito errado, né? Então, hoje, o que tem é isso. Na verdade, eu não me sinto seguro, né? Eu estou no comércio há um monte de tempo. Eu não me sinto seguro de pegar uma nota de R$ 100 e olhar para ela, esfregar, apalpar a nota, olhar na sombra do sol, olhar não sei aonde, e eu dizer assim, olha, eu tenho certeza que essa nota é verdadeira. Mas, no entanto, as pessoas entram nas religiões e falam assim, eu tenho certeza que aqui eu vou ganhar a salvação. Eu sou sincero, você vai dar com os burros na água. É isso que vai acontecer, vamos dar com os burros na água. Porque, olha só, se a religião, aquela que se baseou em Moisés, nos 10 mandamentos, nas 600 leis, repare isso, olha, presta atenção nesse comentário. Se aquela religião que foi verdadeira o tempo inteiro, quando Jesus chegou na Terra, ela estava decaída da santidade dela, né? E essa própria religião não identificou o Messias, o Salvador do mundo. Elas não identificaram Jesus, o Salvador do mundo, que veio para eles, diretamente para eles. Jesus não veio para outros povos, Jesus veio para Israel. Notou? Porque o povo de Israel era o povo que Deus empenhou a palavra a favor deles.
que era a descendência de Abraão. Então Jesus veio para eles e eles não foram capazes. E eles viveram tudo, em todos os períodos, eles viveram a melhor liderança que alguém poderia ter. E eles não foram capazes de identificar o profeta central, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o deles. Eles não foram capazes de identificar com toda aquela liderança sacerdotal que existia no primeiro século, quando Jesus veio, com toda aquela direção espiritual, eles não conseguiram. Agora eu, no século XXI, num mundo cheio de arte, que a iniquidade cresceu 100 vezes mais, eu vou me sentir seguro de entrar em qualquer porta, em qualquer denominação de fundo de quintal, e vou dizer que ali eu vou ganhar salvação? Isso é falta de juízo, é claramente falta de juízo. Por quê? A religião, ela é responsável, querendo nós aceitar ou não, ela é a responsável principal da morte de milhões de pessoas. Se você ler lá o Revelação 18, lá dá uma ordem bem específica: sai dela, meu povo, se não quiser receber parte das suas pragas, porque os pecados dela se acumularam até o céu. E ali está falando da igreja, lá está falando da religião, da atuação da religião, porque ela é mais repreensível do que qualquer outra coisa. Por que a igreja é mais repreensível do que qualquer outra coisa? Porque a política já ensina sujeira. No comércio, a gente quer só ganhar a vida, mas o comércio é ganancioso, selvagem. Mas a religião que deveria defender a Deus, ela macula Deus, ela suja Deus, e ela leva para direções estranhas, em vez de conduzir as pessoas a Deus. Então, ela é do ponto de vista de Deus. Eu olho para a igreja e digo: ó, que santidade, olha que beleza, né? Porque a minha visão é limitada, né? Deus olha para a religião e o canhão dele está apontado especialmente para a igreja, para destruí-la, porque a igreja difama a Deus. Agora você está achando que eu estou exagerando. Então tá, vou dar a primeira. Sabe o primeiro mandamento lá para Israel? Então, nele está quase que uma espécie de primeiro mandamento da atualidade, né? Vem o seu reino. Mas antes de pedir venha o seu reino, Jesus disse: Pai nosso no céu, região geográfica diferente da qual Jesus estava. Daí diz: santificado seja o teu nome, não o meu nome. Jesus disse: santificado seja o teu. Essa expressão teu é de alguém diferente, não é de Jesus. Senão ele podia ter dito: santificado seja o meu nome. E aí eu te pergunto: cadê a santificação do nome de Deus que a igreja vem fazendo? Aonde você entra na igreja, que a igreja tem como objetivo central identificar o nome do Todo-Poderoso para que as pessoas conheçam, tá vendo? E isso é só uma pinceladinha. A igreja está em dívida, a igreja está em dívida com as massas, especialmente nesse mandamento central, de destacar para elas e enfatizar para elas quem é Deus e quem é Jesus. A igreja não consegue fazer isso. Quando ela tenta fazer, ela mistura e bota Jesus como Deus e diz que é tudo a mesma coisa, e diz que isso não tem problema, e diz que não, Deus é Deus só e acabou. Deus é um título, a gente sabe. Se eu disser presidente, você não sabe de quem eu estou falando. Se eu disser Deus, você também não sabe de quem eu estou falando, entendeu? Então, quando não se usa o nome de Deus, o nome, não o título, aí se comete um pecado gravíssimo, e é essa a responsabilidade que a igreja tem. Agora imagina eu lá como parte dos membros, dos fiéis dessa igreja que Deus está direcionando o desfavor para ela, obviamente que vai me atingir. Se eu estou lá como parte, né, de uma religião que Deus não aprova, é óbvio que eu vou acabar sendo atingido. É como andar mal acompanhado. Você vai andar mal acompanhado e vai pagar o preço de estar mal acompanhado. Jesus disse, né? Me diga com quem tu andas e eu digo quem você é. E assim, em sentido religioso, isso é especialmente verdadeiro. Não tem como a gente estar no mesmo lugar, defendendo as mesmas ideias de um cristianismo que não se adequa a Jesus, e ainda falar que eu não sou o pastor que é o responsável, não tem responsabilidade nenhuma. Isso é mesmo, vou ilustrar agora. Isso é a mesma coisa de você, por exemplo, não estar participando diretamente numa guerra, onde o sangue está rolando à vontade, mas você estar lá nos bastidores, lá, fabricando munição, fabricando arma que está sendo levado para esse exército matar pessoas aos montes. Você lá, fabricante da arma, fabricante da pólvora, ou aquele que transporta a arma até no local da batalha, tem responsabilidade ou não tem? Bom, isso aí você vai fazer o julgamento, né?
não vai ser eu. Mas eu preciso colocar as ideias, expor as ideias para que você entenda. Enfim, a gente estava falando de ressurreição no começo e agora já estamos falando de guerra. Mas tudo que esse mundo destruiu, ele será realmente refeito. Isso vai depender em grande parte daquilo que está no lugar mais seguro do universo. Se por alguma razão a vida da pessoa que passou por esse sistema e morreu nesse sistema tiver na lembrança de Deus, essa pessoa com certeza ela vai retornar para obter o resultado do que ela produziu. A Bíblia diz: as coisas que fizeram acompanham as pessoas. Os que fizeram. O meu dinheiro não vai acompanhar, vai ficar aí para os outros brigar. Mas as minhas crenças e aquilo que eu produzi como servo de Jeová, isso vai me acompanhar. Posso morrer a qualquer hora, que não tem problema nenhum. Afinal, nesse sistema de coisa, assim, eu não sei como é que a gente consegue estar vivendo faz ainda bastante tempo. Eu já estou chegando aos 60 e já está tarde para mim, né? Mas em algum tempo vai vir, naturalmente ou por alguma coisa do atual sistema de coisas. Então, por isso, a Bíblia, por isso Jesus, um dos ensinos centrais de Jesus é: acumula tesouro no céu, para que a traça e a ferrugem não consumam, e ladrões não arrombem nem furtem. Então é uma besterol enorme a gente ficar só envolvido em faculdade, ganhar dinheiro, em usufruir a vida, e isso e aquilo, e não ter nada, né? Não tem nada com Deus, né? Essa parte a pessoa não desenvolve nada. E aí ele é só um capitalista selvagem, um produto do sistema que não desenvolveu nada. Ainda assim existe a possibilidade dessa pessoa voltar, porque a Bíblia diz, né? Os que vão ser ressuscitados, eles voltam em duas categorias. Os que fizeram boas coisas, do tipo Abraão, Isaac, Jacó, que construíram um nome com Deus, então estão na memória de Deus e retornarão com 100% de certeza. E aquele que vem como injusto, por exemplo, alguém que talvez agora, no fim do sistema, morreu da Covid-19 e nunca esteve como parte da religião verdadeira, ela teve uma religião qualquer, tentando fazer a vontade de Deus, talvez é sincera no coração dela, mas no lugar errado. Então ela não construiu nada, ela não tem nada. Mas como ela morreu antes de vir algum ajuste de contas da parte de Deus, ela se enquadra nos injustos, né, que é ensino de Jesus, né, os justos e os injustos, apóstolo Paulo também, né? E ela será ressuscitada para a recriação que vem logo após o fim desse sistema. Logo após o fim dessa última potência mundial, anglo-americana, ela é a sétima e a última, depois a gente não vai ver mais governo humano, mas a gente vai estar vivendo aquilo que as pessoas oram e não sabem o que é, né? Vem o reino virá e vai fazer a vontade de Deus aqui na terra, como é lá no céu, limpo lá no céu, limpo aqui embaixo também. E então, nesse tempo, as pessoas vão ser ressuscitadas e os injustos estarão aqui também. Eles passarão, então, por um processo de progresso espiritual bem semelhante ao que precisava lá no primeiro século, e se eles aceitarem de bom grado, se eles se adequarem, aí então, mesmo a pessoa não tendo construído nada, ainda assim ela vai ser beneficiada, né, da bondade em excesso do Todo-Poderoso. Sim, bondade em excesso, né, porque olha o mundo de hoje, qualquer um de nós hoje resolveria destruir esse mundo amanhã. Hoje, eu já destruiria hoje. Eu botava a ordem na casa hoje. Eu faria os mansos receber a coisa hoje. Eu faria a justiça hoje. Eu acabaria com a fome hoje. Mas se eu tivesse poder para fazer isso, mas não tem. Então, Deus tem todo o poder e tolera toda essa parafernália que está aqui, em grande parte porque ele tem o propósito de salvar muitas pessoas. E por uma razão que a grande maioria não vai saber praticamente nunca, né? É porque Deus, no tempo que ele quiser restabelecer todas as coisas no devido lugar, ele pode fazer isso com 100% de certeza. Então, para alguém assim, a tolerância é maior, porque ele pode arrumar a casa em qualquer tempo. Imagine uma baderna que as crianças podem fazer, aí eu deixo elas fazer toda a baderna porque eu sei que eu chego lá com 10, 15 minutos, eu boto tudo em ordem. Então é Deus. Ele está deixando toda essa baderna aqui embaixo, porque quando ele botar a mão, ele consegue fazer. Para nós é uma coisa irreparável. Quando alguém morre, as tragédias da guerra, as tragédias que a gente vê, né, no sentido, no meio ambiente, a coisa fala, puxa, a gente fica bombardeado porque para nós é impossível de restabelecer as coisas. Mas para Deus não é. Então, essa grande diferença entre capacidade é que faz com que a gente fique destruído por dentro. Deus também não está gostando, obviamente, né? Mas ele tem condições, né? Acima de qualquer ideia nossa, pessoal,
de restabelecer as coisas por lugar. Então, daí a tolerância dele é muito maior. E eu vou te dizer, hein, essa tolerância divina, ela submete o melhor dos homens na terra à prova. Sim, vou repetir, a tolerância, o fato de Deus ser longânime, além da medida, né, no nosso ponto de vista imperfeito, que vive 70, 80 anos, essa tolerância de Deus, ela submete a gente à prova, porque às vezes a gente não consegue entender por que aparentemente demora tanto para resolver um problema que já parece que já passou da hora de ser resolvido. Por quê? Porque nós somos limitados. Mas Deus não é, felizmente. Mas é isso aí. Já está ficando longo, vou interromper, senão vou passar 2, 3 horas, depois vai ficar difícil de assistir esse vídeo e perseverar nele. Afinal, o cara que está atrás da tela não é um bonitão, não é uma loirona, não é uma ruiva, é um cabra que já passou da idade e vamos encerrar por aqui. Mas fica o convite de ser súdito do reino de Deus. Salmo 72 e o versículo 8. É só entrar em contato e pedir a diretriz ou instruções para continuar avançando.